Se o elenco já era limitadíssimo e eu tô cansando de alertar aqui pra vocês, agora com a provável saída de Moisés, o elenco vai ficar ainda mais limitado. E Moisés era uma das últimas peças aí que restou do Fortaleza para jogar a Série B e uma das últimas peças de qualidade de Série A. Porque o Fortaleza tinha Herrera na ponta direita, Pikachu e Marinho. Os três saíram. Herrera, Bragantino, Marinho foi para o Vitória e Pikachu foi para o Remo. Os três continuaram na Série A. Na ponta esquerda, Breno Lopes vazou. Só tinha Moisés. Agora provavelmente não vai ter mais. Moisés pode estar de saída para o Santos. Pochettino, ninguém sabe se vai ficar. Barreiro também não. E aí você vai vendo Fortaleza cada vez mais com a cara de um time de Série B mesmo. E é uma cara de um time de Série B que você não tem confiança nenhuma que esse time vai subir para a Série A. Então Moisés era um dos últimos elos ali de um time com a cara de um time de Série A. Mas provavelmente está de saída. E aí o Fortaleza ele tem hoje uma limitação na lateral esquerda, porque não tem nenhum lateral esquerdo. Tem carências ali para um banco imediato de Mailton, que não tem esse jogador no momento. Tem carências no ataque, na ponta direita, só contratou Vitinho até o momento. Na ponta esquerda, Moisés saindo, não tem ninguém praticamente. E de centroavante, Barreiro pode sair, só tem Kaique para ser banco de Barreiro. Ou seja, cada vez mais o Fortaleza vai ficando fragilizado em relação ao seu grupo de jogadores. E aí vamos lá, a informação publicada pelo Fábio Sormani, pelo pessoal do GE também. Moisés pode ser mais um a deixar o Fortaleza. Vambora. Crédito aí pro canal do Sormani. Vou deixar o link aqui na descrição. Deixa o like aqui também no vídeo, tá? Pra fortalecer. Se inscreva aqui também. Que aqui não tem passação de pano não, irmão. O que mais rola aí na mídia independente do Fortaleza, que eu não estou generalizando, conheço vários canais e os que eu acompanho mais é porque são canais que cobram e criticam. Mas o que mais tem por aí são os passadores de pano. Inclusive a torcida do Fortaleza, boa parte também passa muito pano. E esse foi um dos motivos do Fortaleza ter caído para a Série B. E eu cansei de alertar desde o início do ano passado. Ninguém escutou, o fumo entrou. Vambora. Gente, a notícia do dia. Moisés, atacante, um ponto esquerdo do Fortaleza. Faz tudo lá no ataque. É uma espécie de Rony. É uma espécie de Rony, mas não tem a mesma grife do Rony. Mas é mais ou menos igual. Jogador de 29 anos. Eu já queria discordar de Sormani aqui, tá, gente? Por que Sormani tá falando que é mais ou menos um Rony? Não, ele não é mais ou menos um Rony. Rony faz a ponta direita, a ponta esquerda e pode jogar também de falso 9, meio que de centroavante. Moisés só faz a ponta esquerda. Ah, mas ele pode jogar na ponta direita. Cara, poder até que pode, mas vamos ser sinceros aqui, né, ser práticos. Vamos pegar as últimas 4 temporadas de Moisés. Ele jogou 90% do tempo de ponta esquerda, ponto. Já Rony, não. Rony, de fato, ele já jogou de tudo em vários momentos. Você distribui melhor ali o percentual, né? De Rony como centroavante e falso 9, Rony como ponta direita, Rony como ponta esquerda. Então, eu discordo de Sormani. Então, eu acompanho muito bem os dois jogadores e não é exatamente a mesma coisa e nem é tão parecido assim também, não. Um pouco maior que o Rony. Repito, em 29 anos. Se o Santos contratar, vai ser um contrato de, no mínimo, 3 anos. Vai ficar no Santos amarrado até 32 anos. Porque ninguém hoje em dia assina mais contrato de 2 anos. Antigamente era comum, até contrato de 1 ano os jogadores assinavam. Hoje em dia não se assina menos do que 3, porque todo mundo fica preocupado com o futuro e eles têm razão nisso. Por parte do jogador, sim. Por parte do clube, infelizmente é uma porcaria, né? Só o Mirassol é que consegue firmar contratos de 1 ano com os jogadores. Se o jogador não quiser, o Mirassol não contrata, não. A história do Moisés é a seguinte: foi um pedido do Juan Pablo Vojvoda, que trabalhou com ele no Fortaleza. O Moisés, em 2024, comecinho em 2024, ele foi vendido para o Cruz Azul do México. Não jogou bem lá. 19 partidas, 2 gols e 1 assistência. Tá? Então ele precisava de 6 jogos para fazer uma interferência em gols. 6. Tá? Tava mal lá, o empresário veio e bateu lá na porta de novo do Fortaleza. Escuta, o Moisés não tá bem lá. Fortaleza não. Aqui ele foi bem pra burro. Nós queremos um cara de volta então. Como o Cruz Azul ainda tinha uma parcela de 1.800.000 euros para pagar pro Fortaleza, o Fortaleza deu mais 2 milhões de euros para o Cruz Azul e recomprou o Moisés. Ou seja, o Moisés foi recomprado há 2 anos por
3.800.000 euros. Esse é o valor que o Fortaleza pagou para ter o Moisés de volta. O que eu li no Diário do Peixe é que o Fortaleza aceitaria 3 milhões de euros, que o Fortaleza está numa situação muito difícil, como se o Santos não tivesse. E 3 milhões de euros para o Santos é muita coisa. É muita coisa. Bom, vocês sabem o que eu acho. Contexto de Moisés, né? O Fortaleza na época comprou ele da Ponte Preta. Não vou lembrar exatamente o valor. Acho que foi 4 milhões de reais, 3 milhões de reais, algo do tipo assim. Ele jogou muita bola no Fortaleza em 23, muita bola mesmo. Muito bem encaixadinho ali com o Vojvoda e tal. Foi muito decisivo em vários campeonatos. Inclusive é o meu terror, tá? O terror da torcida do Sport. Sempre faz gol no Sport, é impressionante. Aí o Fortaleza pegou, observou a valorização dele e vendeu pro Cruz Azul. Se eu não me engano, eu tô falando se eu não me engano porque tem os detalhes ali da vírgula, né? Se eu não me engano, por 24 milhões de reais. Algo do tipo assim. E aí acabou depois recomprando o jogador por cerca de 18 milhões e meio, 20 milhões de reais. Saiu no lucro infinito. Foi um loop de lucro em cima de Moisés, basicamente, né? Agora tá tentando vender ele por mais ou menos o valor que recomprou, por 18, 19, 20 milhões de reais. Por aproximadamente isso aí. Eu fui procurar respostas para essa contratação. O que eu fiquei sabendo é que o Santos está tentando envolver o jogador no negócio para abater o valor a ser pago para o Fortaleza. O Santos está tentando fazer isso. Então, por isso que a negociação ainda caminha. Tem essa questão e tem a questão do valor a ser retornado. Tá? Então é isso. Moisés joga basicamente do lado esquerdo, mas também faz um meio e uma ponta direita. É aquilo que eu falei para vocês. É um Rony, mas sem a mesma grife do Rony. Igualzinho, mesma coisa. Você vai olhar, você vai ver o Rony em campo. Então, essa é a bola da vez do Santos. É o alvo do Santos, o Moisés. Repito, um pedido do técnico Juan Pablo Vojvoda. Tá? Vocês querem saber também sobre o Zé Aldo e o Mandaca? Outra coisa. Que fase que tá o Santos, hein, meu irmão? Contratando Moisés, que não vem bem. Nos últimos 400 dias da carreira, ele não vem bem. É um jogador que vem de uma lesão aí que passou 3 meses fora dos gramados. Tem os seus lampejos ali, mas não vem bem. Até nesse início de Cearense também não tá muito bem. Eu acho que é um jogador de Série A. Não acho que vale a pena gastar 20 milhões de reais num jogador de 29 anos. Até porque Moisés não muda o patamar do ataque do Santos. Moisés não vai ser um cara que vai entregar 20 gols na temporada, não é isso. É um jogador que vai te entregar ali em 50 jogos, 12 gols, 5 assistências, sendo bem otimista, e é isso aí. É um jogador que tem muita boa capacidade de drible no X1, é um jogador que tem uma qualidade ali, de certo modo, interessante no passe, tem velocidade, mas é um bom jogador ali para composição, para quem briga para não cair, que é o caso do Santos, né? Briga pelos 45 pontos. É uma boa contratação, agora gastar 20 milhões nele, eu não faria isso aí também não, tá? Mas não faria mesmo. A respeito dos dois. E aí, além de Moisés, é Zé Aldo, né? O Aldo Filho, do Mirassol. E qual foi o outro? Mandaca. São 2 bons jogadores, mas de time que briga para não cair para a Série B. Esse é o Santos, né? É esse o cenário que o Santos está envolvido. Conversei com a minha fonte e essa minha fonte me falou o seguinte: Sormani, até agora não avançou nada. Eu mandei uma mensagem para uma outra pessoa e essa pessoa não me respondeu ainda. Tudo continua como estava, não evoluiu nada por esses 2 jogadores, nada, absolutamente nada. Então o Santos continua atrás de um volante, porque é sabido, é entendido que o Santos perdeu jogadores para essa posição. Por quê? Porque o Gustavinho, lamentavelmente, se lesionou. Todo mundo tem uma lesão. Bom, aí Sormani vai trazer aí o contexto do Santos, né? Não é o foco aqui do canal. Bom, Moisés saindo do Fortaleza é uma grande perda, porque Moisés na Série B é um ponta de primeiríssimo escalão. Ponto, isso é indiscutível. Aguardar se de fato ele vai sair do Fortaleza para o Santos ou não. Foi pedido de Vojvoda, já trabalhou com o treinador, conhece muito bem, vai voltar para uma Série A. Eu acredito que faz sentido para Moisés ir para um Santos da vida. Agora, se ele gosta muito do Fortaleza, gosta muito da cidade, ele vai ser titular incontestável na Série B, ele pode fazer uma ótima temporada de mais sequência e colocar o Fortaleza também de volta à Série A, né? Então tem esse ponto contraponto. Lá no Santos, ele chega para ser mais um. No Fortaleza, ele é o cara na ponta esquerda, titular incontestável, inclusive, tá? Bom, meus amigos, já igual passando no caso de Moisés, Santos, Fortaleza, vamos agora finalizar com Pedro Lima. Isso mesmo, acredite se quiser.
Antes disso, Montenegro Cargas mais uma vez. Tempo, qualidade e segurança fazem toda a diferença na estrada do sucesso. E a Montenegro Cargas é especialista em entregas rápidas, seguras e com excelência de ponta a ponta. Do ponto de partida ao destino final, sua carga estará em boas mãos. Por quê? Tempo é compromisso com a Montenegro Cargas, qualidade é padrão FIFA e segurança é prioridade. A Montenegro Cargas faz o transporte de cargas expressas, fracionadas, faz também o transporte de produtos químicos em todo o Brasil. Entre no site www.montenegrocargas.com.br, faça seu orçamento e depois vem aqui me agradecer. Essa é a Montenegro Cargas, transportando compromisso. Para quem não conhece, é carga, viu, pai? Bom, meus amigos, informação agora sobre Pedro Lima. Acredite se quiser. O Palmeiras também tem interesse na contratação do lateral direito Pedro Lima do Wolverhampton. A informação foi publicada pela ESPN Brasil. Nesse momento que eu tô gravando o vídeo, não tem nada fechado, né, na contratação do jogador, mas é um interesse que o Palmeiras tem. E aí eu fui dar uma olhada rápida no cenário, na carreira de Pedro Lima nos últimos 400 dias, né? Ele saiu do Sport na última Série B, já falei isso aqui para vocês, por 60 milhões de reais inclusive. Naquele momento, Pedro Lima não era o melhor lateral da Série B, muito longe disso. Não fazia uma grande temporada no Sport, longe disso. Você observava um lateral que tinha ótimos lampejos, que tinha um bom potencial, uma boa capacidade física, uma boa qualidade técnica. Do meio para frente, um lateral bem interessante. Mas ainda precisando maturar, precisando ganhar mais cancha, sequência, jogo, minutagem. E ser trabalhado ali aos poucos para ir evoluindo temporada após temporada. E aí o que aconteceu? O Sport vendeu o Pedro Lima, precisando da grana. Ele foi para o Wolverhampton. No Wolverhampton, ele não fez muitos jogos. Foram 14 ao todo. Só que ele não jogou 14 jogos de titular não, tá, gente? No Wolverhampton, na temporada 24/25. Aliás, na temporada 24/25, ele fez 7 jogos apenas. Dos 7 jogos, ele deu uma assistência. Foi isso. Chegou até a fazer um jogo ali ou outro de titular, mas na maior parte do tempo, ele entrava vindo do banco de reservas. Beleza, vem a temporada 25/26. Ele fez 5 jogos no Wolverhampton nessa temporada. Também a maioria dos jogos aí vindo do banco de reservas, tá? Beleza. Aí ele vai jogar nessa temporada 25/26 no Porto B. Não é o Porto principal. Ele foi contratado pelo Porto por empréstimo. É bom pontuar isso. Então não teve nenhuma venda para o Sport pegar ainda uma laminha nessa negociação, porque foi só por empréstimo. Aí ele foi jogar pelo Porto B, a segunda liga. Ali ele foi titular, na maior parte do tempo, jogou 9 jogos, teve 720 minutos, não marcou nenhum gol, deu uma assistência. Eu só fui dar uma olhada rápida na avaliação do SofaScore, e ele não ficou tão bem avaliado jogando no Porto B também não. Então assim, até agora ele bateu na Europa e até o momento não vingou tanto. Dá para se entender, Pedro Lima ainda tem 19 anos, ele saiu aqui do Sport assim, no limite basicamente, né, de 17 para 18 anos. É um jogador muito novo e não era ainda um super lateral de outro mundo e que ia pintar e bordar na Europa, não. É aquele jogador que tem um potencial, que pode ser destravado na Europa ou não. Ele pode não se adaptar a jogar numa Premier League, que o sarrafo é muito mais lá em cima, sei lá, no futebol português, que até acho que dá para ele se adaptar melhor, mas foi pro Porto B, nem foi pro Porto principal. Então, assim, é um jogador que ainda não se provou ser todo esse lateral que a gente, torcida do Sport aqui, espera e torce muito para que ele seja. A informação é que o Palmeiras está interessado no jogador. Eu não acho que é um lateral para chegar e resolver o problema na lateral direita do Palmeiras. Tá longe de ser esse tipo de jogador. Acho que Pedro Lima ele chegaria para ser uma aposta de segunda opção no banco ou terceira opção. Acho que para o jogador pode até ser interessante, já que o Palmeiras joga muitos campeonatos, então o Palmeiras vai mesclar jogadores em outras competições. Pedro Lima poderia ganhar mais minutagem, mais visibilidade, mais sequência e voltar a jogar em um alto nível aqui no Brasileirão. E ainda jogaria no Palmeiras, né, que disputa títulos, então poderia sair daqui ainda mais valorizado. Se o Palmeiras comprar o jogador, o Sport tem percentual ainda sobre uma possível revenda, né? Só que nesse momento não saiu nenhuma informação que o Palmeiras chegou a fazer uma proposta oficial por um valor X, ou se vai tentar contratar o jogador por empréstimo, tá? Aí é aguardar também. E eu não me surpreenderia também se o empresário estivesse querendo jogar o atleta de volta para um Brasileirão, já que ele não conseguiu vingar tanto lá nesse momento na Europa. Por enquanto, tá, gente? Bom,
É isso por enquanto. A informação foi publicada pela ESPN, pelo Bruno Andrade, é bom deixar bem claro. Tem aqui um pouquinho mais do complemento da informação. Após John Arias, Palmeiras negocia com mais um jogador do Wolverhampton, Pedro Lima. O lateral direito está sem espaço no clube inglês, chegou a atuar pelo Sub-23, Sub-21 e também foi emprestado ao Porto B. Um emissário do Verdão, que foi à Inglaterra para concluir a operação por Arias, está tentando fechar também essa contratação. Então, tá aí, tá, gente? Não se encantem, tá? Torcedores do Palmeiras, não se iludam. Não vai chegar o novo, sei lá o quê. Novo melhor lateral direito da Série A. Não, não é isso. É jogador para ser trabalhado aos poucos. Para daqui a 4, 5 meses, se ele tiver uma sequência boa de jogos, você falar, porra, agora temos esse jogador. Por enquanto é aposta, tem que ter sequência, ritmo de jogo, não é aposta, irmão. Chega para composição de elenco, nada muito além disso. Não é um grande lateral marcando, mas é um bom lateral atacando, tá? Que eu nem sei se encaixa tanto com as características que Abel Ferreira gosta, já que o time do Palmeiras é muito bola longa, transição, jogada em contra-ataque, do que propriamente ter um lateral de muita agressividade no último terço de campo. Talvez seria um lateral mais com cara de zagueiro do que com cara de ponta, né? Enfim, aí é aguardar. Mas se caso feche a contratação, a gente traz atualização aqui para vocês sobre a possível compra do Palmeiras por Pedro Lima ou uma negociação por empréstimo. E eu vou torcer muito para que ele dê certo aqui também, tá? Aquele abraço para todos vocês, deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Valeu, gente. Tamo junto.